A Câmara de Vereadores de Itajaí possui um grupo técnico de consolidação e atualização da legislação municipal. A Lei Complementar 342 de 2019 dispõe sobre as atividades da equipe responsável pelo reordenamento jurídico, agrupando leis por temas para tornar mais simples o acesso às regras, bem como facilitar a aplicação e o cumprimento. Para conversar sobre a atuação do Grupo Técnico de Consolidação e Atualização da Legislação Municipal, nós recebemos a coordenadora dos trabalhos e servidora do Legislativo, Maria Tereza Pereira Santos. Olá, Maria Tereza, também conhecida como TT, aqui pelos colegas da Câmara, bem-vinda. Muito obrigada. Maria Tereza, qual é o objetivo principal? A gente explicou um pouquinho ali na entrada do programa, na abertura, mas qual é o objetivo principal com que a gente pode definir o objetivo do Grupo Técnico de Consolidação e Atualização da Legislação Municipal? A consolidação, como você mesmo explicou na abertura, ela consiste num apanhado de leis de um determinado assunto, de um determinado tema, para facilitar a pesquisa e o acesso à população, sendo que em um único código, em um único diploma legal, vai estar toda a legislação pertinente àquele assunto, aquele tema ou aquele tipo de sujeito, como a gente costuma falar no grupo também. Ali a gente vai englobar toda a legislação municipal vigente nesse assunto, que aí são desde direitos, a deveres, a todas as questões que envolvem realmente aquele assunto em pauta, na pesquisa e na ordenação da minuta que fazemos para a entrega da consolidação. Tá, para a gente dar como um exemplo, assim, por exemplo, já foi feita a consolidação de deficientes equiparados, né? Isso. Como que foi na prática esse processo? Então, o grupo consiste em 7 membros e a gente divide a legislação municipal por grupos para que cada membro tenha a sua pesquisa. E são metas semanais de pesquisa, a gente tem reunião todas as semanas e nessas reuniões a gente pesquisa as leis municipais relativas ao tema e também auditoramos a pesquisa dos colegas para se ter certeza do número encontrado e da legislação vigente, se não foi revogada, se ainda está em vigor, né? E nesse meio de pesquisas e auditorias, a gente vai fazendo um apanhado geral e colocando todos no mesmo diploma. Desse diploma, a gente vai estruturando ele de acordo com a topografia da lei. E aí introduzindo títulos, capítulos, seções, todas pertinentes àquele determinado assunto, mas dividindo também por temas específicos, todos com o objetivo de facilitar justamente a pesquisa e uma fundamentação jurídica a respeito desses temas, né? Então, por exemplo, na questão de deficientes, a partir do momento que foi consolidado, todas as leis agora integram um único código, uma única legislação. Isso. Tudo relativo a deficientes vai estar nessa lei. Tudo relativo a pessoas com deficiência, aos equiparados, né, estão dentro dessa lei. Essa lei foi nosso último trabalho, entregue no ano passado, e ela revogou mais de 50 leis do município que falavam desses assuntos. Desde preferências, embarque em ônibus, os direitos, as questões de matrículas escolares, todos os assuntos pertinentes às pessoas com deficiência e equiparados, colocamos todas em um único diploma para melhor pesquisa. Ou seja, tudo, o telespectador que for procurar a legislação vai encontrar tudo nesse único diploma. Okay. E você já adiantou um pouco de como que esse trabalho, essa dinâmica, são encontros semanais, né? São 7 membros. São 7 membros ao total, todos servidores da casa, e a gente tem a meta de encontros semanais para debates de pesquisa, para posteriores dúvidas, para a adequação de termos. A gente também, no grupo de consolidação, a gente tem autonomia para melhorar o texto da lei. Às vezes o texto está mal redigido ou tem algum erro de concordância e a gente consegue adequar também o texto para que ele fique mais inteligível, para que a pessoa que leia, mesmo sendo leiga, consiga entender mais fácil, né, o que se quer dizer ali, o que está demonstrando ali naquela lei. Como pega toda a legislação, às vezes tem termos que já estão em desuso, né, que já nem se utiliza mais. A gente pesquisa a base de leis municipais desde a década de 40. Então, tem bastante lei assim que está desatualizada, né? Às vezes não são nem erros mesmo, mas são coisas que já estão em desuso.
São servidores da casa, você comentou, todos da área jurídica, de diferentes setores. Como que esse grupo opera? Por determinação da lei que foi criado o grupo, né? São 2 servidores da Secretaria-Geral da Casa, 2 servidores da Secretaria de Administração e... Procuradoria também? Procuradoria, temos o procurador-geral, que é o membro nato do grupo, ele faz parte do grupo também, o servidor da Procuradoria. A parte da Procuradoria em si é muito importante porque eles lidam diretamente com os projetos de leis e com a legislação também, então é uma base teórica muito boa para o grupo, né? E temos também servidores comissionados no grupo. E todos eles são da parte jurídica, mas não é regra. Mas na atual formação do grupo, sim, são todos da parte jurídica, da parte legislativa. Você comentou que o material é dividido, o servidor pesquisa e depois outro servidor vai revisar, fazer uma auditoria, né? É para a gente ter certeza que não passou nada, né? Às vezes a gente está na correria de pesquisa, acaba passando uma lei batido e aí é sempre bom 2 olhos acompanhando, né, a mesma questão para se evitar possíveis erros. Sim, que acontecem, né? E até porque é um texto bem minucioso, né? São muitas leis, muitos itens e às vezes acredito que até lendo, revendo, revisando, ainda assim o esforço às vezes acaba passando e daqui a pouco acha outra coisa, tem que retornar, né? Exato. Acontece bastante e acontece também que além do grupo C de consolidação, ele é a de atualização também. A gente demora cerca de 1 semestre em pesquisa e elaboração da minuta que está sendo constituída no momento e nesse semestre acabam que se aprovam e sancionam leis pertinentes aos assuntos ou já consolidados ou que ora está sendo consolidado. Então, a gente faz a cada legislatura, a cada 2 anos, um apanhado de atualização, porque aí a gente vai acrescentando nessas leis todas as posteriores que vierem com o mesmo assunto, para que continue todas no mesmo diploma e não fiquem leis esparsas sobre esse assunto que já foi consolidado. E aí a gente falou também da facilidade de acesso, também com essa visão mais moderna dos profissionais que estão hoje compilando essa legislação, também torna fácil a leitura, fácil o entendimento, né? Isso, é justamente para isso, para facilitar tanto a pesquisa quanto a leitura e o entendimento de quem precise procurar, por um motivo qualquer, a legislação atual. Agora, o encontro semanal. Eu acredito que esse trabalho também demande muito tempo fora do encontro de cada profissional, né? Sim. É possível mensurar o tempo que esses profissionais estão debruçados aí sobre a legislação municipal? Olha, a gente faz esse encontro semanal e a gente divide um apanhado de leis, número de leis por membro, justamente porque é um trabalho minucioso e demorado. Durante a nossa reunião, ela toma em torno de 1 hora. E as últimas que a gente está fazendo agora, que nós estamos finalizando correção de minuta, elas estão demorando um pouco mais, mas eu acredito que é uma média de umas 6 horas semanais para cada servidor, realmente, para pesquisa, para atualização e para melhoria nos trabalhos, né, que entregam toda semana. Você falou que leva em torno de 6 meses para sair, como é que você chama, o diploma? A minuta, né, pronta para a gente colocar para leitura e posterior votação na casa. Ou seja, acaba sendo um esforço grande, porque acredito que cada tema para se debruçar e chegar a um resultado em 6 meses, isso exija muita dedicação, né? Sim, a gente tem mais de 7.400 leis municipais, né? É um número bem alto e a gente pesquisa todas elas. Em todos os assuntos do trabalho, a gente passa o olho em todas novamente e com isso, durante a pesquisa, a gente já vai também antenado se algum assunto que já foi consolidado ficou alguma lei para trás, que a gente já consegue olhar na pesquisa se ela está revogada ou não, porque todas as consolidadas automaticamente são revogadas. Então, a gente acaba passando o olho nas 7.400 leis todas as vezes que um assunto vem para a gente pesquisar. E é um trabalho demorado, a gente precisa abrir as leis, ler a lei na íntegra. Às vezes é fácil achar um tema que pode estar na ementa da lei, que é a coisa mais simples, que é o título da lei. Mas tem assunto que não.
Então, a gente tem que ler a minuta inteira, a gente acaba lendo a lei toda também, para que se ache o assunto ali dentro da lei, a gente consiga, pelo menos, consolidar aquele artigo referente ao nosso assunto na nossa minuta em confecção. Ok. É bem técnico, né? É bastante técnico. Tem a lei que eu citei no começo, que é a 342 de Isso. 2019, que criou o grupo. a regra, né? Uhum. E o que mais que vocês se embasam para fazer esse trabalho tão criterioso? A gente tem a lei federal, que é a complementar 95/98, que ela também, dá os nortes, os parâmetros da elaboração e da confecção de uma consolidação legal, além da atualização. Então, a gente usa bastante a 95/98, é o nosso carro-chefe para pesquisa, para fundamentação, para competência do grupo, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode mexer. Então, a base vem da Lei 95/98 do Congresso. E além dessa parte técnica, acredito que, de maneira geral, o meio jurídico ele envolve sempre muito debate, né? Sim. Como que é entre vocês? Porque, lógico, cada um às vezes tem uma visão sobre o tema. Como que esses encontros, tirando a parte criteriosa ali das regras, Sim. Mas como que se dá essa conversa? Então, são debates muito interessantes, porque a maioria do pessoal está realmente ligado ao jurídico e à legislação. Então, são debates bem interessantes, que acrescentam bastante no conhecimento, acredito, de todo mundo. A gente, eu como coordenadora, deixo o grupo bem aberto para debater. Eu não tomo decisões sozinhas, é sempre uma decisão em grupo. Então, cada um expõe seu ponto de vista, sua opinião, suas ideias para melhoria. Todo mundo é ouvido, o que foi interessante para o grupo é acatado. Todo dia tem novidades, tem coisas que a gente aprende, tem coisas que dá para levar para outros temas de consolidação também, que o grupo às vezes tem um rodízio, mas aquele conteúdo que acrescentou, que é interessante, a gente acaba carregando, né, para os próximos trabalhos. Mas são debates bem interessantes, tem os membros da Procuradoria, que é sempre um debate muito bom, porque tem a visão da lei mais próxima, né? Então, os nossos debates são sempre em torno disso. E como a gente é um grupo, a decisão é tomada em consenso. Até hoje nunca tivemos problemas, está sempre de acordo, mas são debates frequentes e bem interessantes em torno de lei, em torno de adequação ao termo jurídico correto para melhoria de texto. Sempre temos esses debates nas nossas reuniões. E quando algum assunto mais específico, assim, porque embora seja um grupo eclético aqui de pessoas ligadas ao direito e diferentes setores da casa, por exemplo, a área ambiental, vocês vão buscar juristas de fora, vão fazer pesquisas fora para incrementar esse trabalho? Sim, é sempre importante no que a gente precisa de mais conhecimento, que o que a gente tem aqui dentro não é suficiente, a gente procura. A gente estava em vias de realização da minuta de meio ambiente, porém a gente segurou porque precisavam alguns projetos da prefeitura, da questão do município, serem finalizados para que a gente possa seguir nessa linha. Aí foi que a gente tomou a decisão de um outro assunto. Mas na questão do meio ambiente, já estávamos em contato com o INES, teve também a questão dos logradouros, que estivemos em contato com a Secretaria de Urbanismo, os cartórios de Itajaí também, que era muito importante em questão de nomenclatura de rua ou de praça ou de algum prédio público, está tudo registrado em cartório. Então, foram expedidos vários ofícios para cartório com resposta. Então, do que a gente precisa do Poder Executivo ou particular de fora, a gente vai atrás também. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e já retorna com o programa Legislativo em Pauta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí.
retornamos com o programa Legislativo em Pauta. Hoje conversamos com a coordenadora do Grupo Técnico de Consolidação e Atualização da Legislação Municipal, a Maria Tereza Pereira Santos, também conhecida entre os colegas como TT. Maria Tereza, a gente falou um pouco já dos temas, ele adiantou que o meio ambiente começaram a dar uma olhada, interromperam, já foi vista a questão da legislação de deficientes equiparados. Que outros temas a comissão, o grupo técnico já trabalhou? O primeiro tema trabalhado, consolidado, foram as datas comemorativas do município. Esse primeiro trabalho foram revogadas 125 leis. Então, 125 leis do ordenamento que criavam datas comemorativas foram revogadas e se tornou uma única lei complementar, que ali tem todas, está separado por mês, para uma fácil pesquisa realmente, né? Tá? Fica mais fácil de se visualizar. Além das datas comemorativas, nós tivemos utilidade pública, o Código dos Logradouros Públicos, que fala de todas as ruas de Itajaí. Tem o dos bairros também, que fala de todos os bairros de Itajaí. Criação dos bairros, delimitação e etc. Temos a dos prédios públicos também, que foi uma outra minuta. Depois foi a de pessoas com deficiência e equiparados, que foi a que a gente apresentou no final do ano passado, foi o nosso último trabalho entregue. O da pessoas com deficiência e equiparados, ele revogou mais de 50 leis. Então, da mesma forma que eu expliquei de utilidade pública, todas essas leis foram incorporadas em um único diploma. E agora a gente está trabalhando com a de pessoas vulneráveis, que são as minorias, que são crianças, estudantes, pessoas em situação de vulnerabilidade social, mulheres, pessoas negras, pessoas idosas. Então, essas minorias, que são os grupos vulneráveis, a gente está trabalhando na atual minuta. A nossa minuta que teve o maior número de revogação, que a gente fala que é o nosso recorde, o nosso carro-chefe, o Código de Logradouros. Ele revogou mais de 1.200 leis municipais, que estão todas num único diploma. Ali fala de todas as leis, todas as ruas do município de Itajaí, todos os nomes, ruas, avenidas, estão todas consolidadas no Código dos Logradouros. Só para a gente tentar, como exemplo, assim, o vereador, quando ele, antes da consolidação, ia propor um nome de rua, ele criava a lei. Isso, com esse nome de rua. Com esse nome de rua. Hoje, todos os nomes que foram criados, foram revogadas as leis, mas esses nomes entraram no Código dos Logradouros, isso. Okay. E aí, hoje, o vereador, ele quer propor, ele vai alterar essa legislação, inserindo um novo nome de rua? Inserindo um novo nome de rua, exatamente. Aí tem a ajuda do grupo para a confecção dessas leis, ou mesmo que saia, por um acaso, alguma lei esparsa com o nome de rua, ao final da legislatura, ela vai entrar para a atualização desse código. E também, no caso de direitos, o que é revogado, o direito não se perde porque ele entra no diploma que vai para análise em plenário. Isso, ele está no diploma atual, então ele não se perde, né? O direito continua garantido, inclusive se a pessoa for pesquisar, um cidadão for pesquisar na lei antiga, lá vai estar dizendo que ela foi revogada pela lei número tal, onde a pessoa pode linkar ali mesmo e clicar, que ela já vai ser direcionada para o novo ordenamento, e ali vai estar tudo pertinente ao assunto. Essa questão dos logradouros aí que tu colocas, que mais de 7 mil, né? Não, mais de 1.200 leis. 1.200, 7 mil é o que a gente tem atualmente. É o que a gente tem atual. 1.200 se tornou uma, ou seja, se tornou uma lei. Numericamente fica evidente como simplifica o processo, né? Exatamente, exatamente. E o grupo técnico já falou algumas situações, mas vocês se deparam com muita lei, ou algumas leis obsoletas, ou que já estão em desuso? Isso é perceptível no trabalho, nesse pente fino que vocês fazem? Essas pesquisas são muito importantes também por esse motivo. Ali a gente consegue enxergar as leis obsoletas. Tem leis revogadas tacitamente, elas são revogadas tacitamente, então elas não têm nenhuma lei escrita revogando-as. A gente faz o apanhado dessas leis também para já poder atualizar o sistema de pesquisa de leis, né, na internet. Então, a gente se depara com leis obsoletas, leis revogadas, leis com eficácia esgotada, que às vezes é alguma duplicidade. Lei... Duplicidade não. Duplicidade é mais complicado porque tanto a Procuradoria daqui quanto a Procuradoria do Executivo, eles passam um pente fino nessa questão da duplicidade. Mas pode ter também. Então, com isso, com essa pesquisa, com esse pente fino, a gente já consegue ir limpando essas questões também.
E, assim, questão de revogação, tem algumas, como a criação às vezes compete ao executivo, acredito que algumas revogações também sejam atribuições do executivo. Isso também vocês se deparam com situações assim? Como é que fica nesse caso? A questão da revogação, se ela tem fundamentação, ela não é competência única do executivo. Por exemplo, se ela for consolidada, a gente pode revogar. O grupo tem a competência para isso também. A gente não pode revogar a lei que está em vigor e que não está sendo consolidada, né? Inclusive, tem algumas leis do Executivo que foram já consolidadas nos nossos diplomas anteriormente falando. Sim, a gente tem competência por causa da Lei 9598, que eu citei no início, que ela dá essa competência para alguns casos de revogação. Para limpar o ordenamento jurídico, são muitas leis, um número muito grande de leis. E muitas delas realmente já não estão mais em uso, já têm eficácia esgotada. Então, é sempre bom dar uma pesquisada e uma limpada nessa questão. E o grupo de consolidação e atualização serve para isso também. E, lógico, os vereadores eles continuam apresentando projetos de lei sobre as temáticas que já foram consolidadas. Sim. Na questão das ruas, ali a gente te explicasse um pouquinho como que é a nova dinâmica e existe esse contato com os gabinetes, eles procuram muito vocês, que a gente quer propor algo na legislação que foi consolidada de deficientes e equiparados. Como que esse projeto deve ser escrito, deve ser pensado a partir da consolidação? Surgem essas dúvidas para o grupo? Surgem sim. Principalmente logo após a criação ou a lei está funcionante, né? Então, quando se depara com uma lei que muda a forma como era tratada, como eles faziam antigamente, sempre há essa procura e essa questão para tirar as dúvidas com o grupo. A gente tem muito contato com as assessorias de gabinetes também, e tanto que temos, né, assessores no grupo, inclusive, mas a gente tem essa troca, a gente tem esse contato também. Tem esse assessoramento mais técnico também, né? Uhum. E pensando nas leis, questão, por exemplo, uma lei pode ter relação com o meio ambiente, pode ter relação com tributos, por exemplo. Nesses casos, ou com deficientes equiparados e com minorias, como que o grupo técnico trabalha nessas situações que a mesma legislação pode ser analisada sob dois aspectos? Vou aproveitar os exemplos que você citou. No primeiro exemplo, por exemplo, se ela se tratar de meio ambiente e tributo, a gente aplica um dos princípios mais simples assim, do direito, que é o objeto. Qual é o objeto da lei? Ela vai falar mais sobre o meio ambiente ou o objeto da lei, a importância da lei está naquele tributo que vai ser aplicado em relação ao meio ambiente? Se a resposta for o tributo, ela fica na parte tributária, ela não entra ali na minuta de meio ambiente, por exemplo. Agora, se a resposta for meio ambiente, ela vai entrar na minuta, ali a gente pode decidir se vai fazer um capítulo ou uma sessão falando exclusivamente de tributos em relação ao meio ambiente e a gente coloca ali. A gente respeita o objeto da lei. Se o objeto principal for o assunto em consolidação, a gente traz para a minuta. Se não, a gente mantém como está e pode ser um possível assunto para consolidação depois. No teu segundo exemplo, que você falou no caso de estar, por exemplo, em deficientes equiparados e em minorias, isso aconteceu bastante. E geralmente fala-se em pessoa com deficiência, já inclui pessoas idosas, mulheres, gestantes. O que a gente tomou cuidado para fazer? A gente mencionou no primeiro diploma consolidado e não revogou. Então, a gente mencionou na pessoa com deficiência, isso aconteceu realmente, e a gente alterou a redação do artigo. A gente colocou ali que seria só a pessoa com deficiência, pois está na minuta com deficiência. E a gente não revogou esse artigo ou essa lei. A gente manteve ela e só foi mencionada no outro diploma. Agora que a gente está finalizando a de vulneráveis, aí a gente vai revogar a lei. Que aí a gente vai terminar de inserir o assunto daquele artigo, daquela lei em si. Aí, como a gente já inseriu ela inteira em um ou dois diplomas legais, a gente pode revogá-la. Aproveitar que você falou da questão que é o trabalho que está mais quente, da questão de vulneráveis, minorias, vocês estão finalizando, como que é o processo? A comissão está terminando este assunto, o que é a partir daí, o que ocorre? A gente está terminando, foram várias sessões apenas para a correção e adequação da norma.
e a gente entrega para leitura, a gente entrega na assessoria das comissões. Vai ser um projeto da mesa diretora, né, que vai ser feito, a gente entrega para a Procuradoria. Esse processo vai para a Secretaria-Geral da Casa e vai se tornar um projeto de lei complementar. Com isso, a tramitação do projeto, que é igual para todos, né, não só os consolidados, ele vai ser lido numa sessão ordinária. Depois de ser lido, ele é encaminhado às comissões competentes. A nossa ideia é entregar a nossa agora, antes do recesso legislativo, para que aí, assim que voltar do recesso, ela começar a tramitar nas comissões competentes e a gente já inicia um próximo assunto. Aí os vereadores aprovam e aquilo ali vira legislação oficial do município. Aquilo vira lei do município, exatamente. É mais um pãozinho saindo do forno. E Maria Tereza, quais são os assuntos? A gente falou do que já foi analisado, do que está pronto para ser entregue. Que temáticas aí estão no horizonte para vocês trabalharem nos próximos meses? Você falou, não está decidido ainda, mas acredito que tenham temas que vocês já estejam engatilhando, né? Sim, inclusive com as pesquisas que a gente vai fazendo ao longo da elaboração da minuta, como a gente já vai passando o olho em todas as legislações, é lógico que tem as legislações importantes, igual do pessoa com deficiência, foi uma questão importante, a gente deu uma prioridade para poder finalizar o trabalho, mas tem os assuntos que tem muita legislação pertinente ao mesmo assunto, já é uma fonte boa para ser consolidada. Tem também os debates em grupos, cada um dá uma sugestão, a gente vai acatando as sugestões também. No momento a gente não tem assunto definido, mas foi falado bastante em transparência. De repente pegar um apanhado de todas as leis que falem sobre este assunto. E durante a confecção da minuta, a gente vai amadurecendo o assunto da próxima, né? Então, geralmente vem assim, ou assuntos importantes, urgentes, ou então que tem um número grande de leis que vale a pena já passar o pente fino para limpar a legislação. E também as coisas que a gente vai encontrando, que precisam de adequação, que precisam de atualização, a gente acaba fazendo esse trabalho, esse critério de assuntos. Antes da gente encerrar, eu só queria que tu frisasse novamente a questão, além de consolidar, um trabalho também de atualização, né? Então, as leis vão continuar sendo propostas. E como que vai ser esse processo de atualização? Cada legislatura é feito isso? Como que vai ser esse caminho? Como a gente consolida e atualiza as legislações, o fato de consolidar, igual eu te falei antes, a gente passa praticamente um semestre fazendo esse trabalho para a criação da minuta, e nisso os trabalhos legislativos não param, continuam sendo leis criadas, leis aprovadas, e nesse período a gente vai anotando essas leis que saem, que a gente já vai tendo um checklist, porque a cada final de legislatura a gente entrega um trabalho de atualização. Nós já entregamos 3 de atualização dos assuntos que a gente já consolidou. Então, cada vez que vão entrando esses assuntos, cada final de legislatura a gente faz uma varredura para poder fazer essas atualizações. E aí, na próxima atualização que a gente fizer, ao final dessa legislatura, a gente já vai fazer uma lei de revogação. Que são todas essas leis que a gente vai acompanhando, que são assuntos obsoletos, ou em desuso, ou com eficiência esgotada. A gente já vai entregar junto com a atualização, que também é uma forma de atualização, para revogar todas essas leis também. É bastante trabalho, né? É bastante trabalho. Eu agradeço ter tirado um tempinho para vir conversar com a gente, explicar para o público como que funciona esse processo aqui dentro da Câmara. Muito obrigado. Obrigada a vocês, às ordens. O Legislativo em Pauta de hoje chegou ao fim. Obrigado pela companhia. E lembrando que você assiste a este e outros programas no canal 14 da Claro TV e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Acompanhe também as outras redes sociais, @Câmara Itajaí. Obrigado por estar com a gente e até a próxima.